quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Seja bem-vindo, senador Flávio Arnes. Muito obrigada pela presença. Senador, o Congresso aprovou um projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A lei vai entrar em vigor 1 ano após a sanção presidencial. O senhor foi o relator no Senado, fez algumas mudanças no texto, né? As denúncias do influenciador Felca uniram figuras de diferentes espectros políticos. O senhor acredita que esse momento de consenso, ele representa um amadurecimento do debate sobre a necessidade de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, ou foi um caso isolado? Eu penso, sabe, Renata, que foi um momento muito importante. Antes eu quero cumprimentar você, cumprimentar todos e todas que nos acompanham, mas o influenciador Felca, ele teve um papel extremamente relevante nesse processo, que ele teve a competência e a habilidade de sensibilizar e conscientizar, eu diria até a sociedade brasileira, sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Muita gente já estava discutindo esse assunto, nós no Senado, inclusive, eu relatei o projeto antes no Senado já. É que o projeto iniciou no Senado, ele foi para a Câmara dos Deputados, isso, foi aprovado lá e voltou, né? Em 2022 foi apresentado o projeto, eu tive a ocasião de apresentar o relatório na Comissão de Direitos Humanos, depois na Comissão de Comunicação, e foi aprovado por unanimidade no Senado em 2024. Mas o Felca, que é do Paraná, inclusive, eu quero assim deixar um abraço também para ele, pelo trabalho que ele fez, ele teve a capacidade e a competência, como eu já disse, de dizer para a sociedade, olha, isso é muito importante. É um desafio para as famílias, para a sociedade, para as autoridades, para os legisladores, e fez de uma maneira que qualquer um de nós não estava conseguindo fazer. Estávamos trabalhando, fizemos 50 audiências públicas e, felizmente, essas audiências aconteceram, porque quando veio o trabalho dele, tão bom, tão meritório, todo um trabalho de debate, de discussão e de aprovação da lei já havia acontecido. Então, esse projeto aprovado aqui foi para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados melhorou, aprimorou o projeto aprovado pelo Senado Federal, retornou para cá, né, e foi aprovado praticamente por unanimidade. Algumas mudanças foram feitas em relação ao trabalho da Câmara, mas a gente tem que reconhecer que lá os deputados e deputadas assim trabalharam também exemplarmente nesse sentido. Senador, o projeto busca equilibrar a proteção da infância com a liberdade de expressão, né? Como é que a proposta garante que medidas de proteção não resultem em censura a conteúdos que sejam legítimos? Isso é importante de se dizer, né, que nós não estamos interferindo em qualquer conteúdo. Nós só estamos dizendo se esse conteúdo é adequado para criança e adolescente. Então, os conteúdos, inclusive, têm que ser debatidos, né, pela autoridade autônoma a ser implantada no Brasil, mas sem restrição a conteúdos. Isso não aparece em lugar algum, só pensando se esse conteúdo deve ser apresentado para criança e adolescente. Eu até dou um exemplo assim extremo, né, que você pensa no conteúdo pornográfico, né? Esse conteúdo pornográfico vai continuar sendo produzido, né, pelas empresas, pelas pessoas, né? Porém, é um conteúdo que não pode ser apresentado para crianças e adolescentes, que são seres em desenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente coloca que não há restrição a conteúdos.
Há restrição quando o conteúdo é violento, né, apresenta ameaça, né, induz a criança a cometer automutilação, suicídio, essas competições que acontecem como dano físico, psicológico para as crianças, onde está apontado na lei aprovada que a plataforma deve retirar o conteúdo sem decisão judicial e também apontar esta irregularidade para a autoridade competente. Porque a preocupação nossa sempre foi com a celeridade, a rapidez, para que essa criança, esse adolescente, né, não tenham acesso a conteúdos que possam prejudicar as suas vidas. Mas nesse caso, há sim restrição de conteúdo. Sim, nesse caso existe restrição de conteúdo. Eu até quero mencionar assim outras coisas, né? O conteúdo vai continuar sendo produzido. É claro que quando há uma cena de violência, né, jogos infantis com violência, então há uma restrição de conteúdo, porque essas crianças não podem ter acesso a esse conteúdo. Conteúdo pornográfico, não pode ter acesso a esse conteúdo. Ou a pessoa induzir as crianças e adolescentes através da criação de perfis. Também não é possível ter o perfilamento de crianças e adolescentes em redes sociais. Então, nós não estamos falando, na verdade, de produção de conteúdo, ou de fake news, ou coisa semelhante, né? Que muitas pessoas levantaram isso, mas agora é o primeiro passo para fake news. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos pensando como é que a gente pode proteger crianças e adolescentes de conteúdos, não há dúvida, mas não só isso, né? De mecanismos em geral que possam facilitar o desenvolvimento dessa população, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os detalhes, senador. Uma das principais regras é que contas de menores de 16 anos sejam vinculadas a um responsável. Na prática, o que isso muda para os pais e para as crianças? Nesse sentido, as crianças e adolescentes já têm as suas contas, hoje em dia. Não vão poder ter mais as suas contas. Há famílias que dizem, não, eles querem até a senha para só eles entrarem no conteúdo. Então, toda conta, né, da criança e do adolescente até 16 anos tem que, obrigatoriamente, estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Isso para que a família, né, assim desejando, né, sempre o papel da família é importante, tenha o controle sobre o que está acontecendo. Então, a plataforma, os meios digitais, não podem mais aceitar, após esse projeto de lei, contas de crianças e adolescentes, que só podem aceitar as contas vinculadas às contas dos responsáveis. E outra questão importante é que a lei proíbe a autodeclaração de idade, né? A simples autodeclaração de idade. Senador, por que o senhor considerava essa uma das mudanças mais importantes? É uma mudança, sim, importante também, porque a pessoa se autodeclarando criança ou adolescente, ou dizendo, não, eu não sou criança, não sou adolescente, né? Isso poderia induzir também a erros de interpretação. Então, nós temos que ter, de acordo com a legislação, instrumentos seguros e adequados que digam que a pessoa não é criança e não é adolescente. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Como que isso vai ser feito? Isso, inclusive, é um assunto que vem agora começando a ser debatido. Várias plataformas, vários meios digitais já entraram em contato com o Senado Federal para começar a fazer esse debate que eles mesmos dizem que é possível de se controlar isso e que vai aparecer na regulamentação por essa autoridade autônoma, né, que ainda vai ser definida por lei pelo Congresso Nacional.
mas então haverá uma restrição nesse sentido. Mas não só isto, né? A gente pensa assim, a família também quer ter a autoridade, né, sobre aquilo que os filhos fazem, né? E nós não somos, nós avós, nós pais, nós não somos de uma geração digital. Os filhos e netos são muito mais digitais do que nós, por um contexto histórico novo, né, em que se utiliza desse mecanismo que é bom também, por outro lado. O que nós estamos dizendo, nós não estamos condenando o mecanismo, nós estamos condenando iniciativas que vêm em detrimento, né, da segurança, dos direitos, né, das crianças e adolescentes. Mas os pais têm que ter ferramentas simples, boas, né, que os ajudem, os auxiliem a controlar aquilo que vem sendo feito pelos seus filhos e filhas. E as plataformas já disseram, isso é perfeitamente possível, inclusive com alertas para as famílias dos prejuízos que um ambiente digital pode trazer para as crianças e adolescentes. Não é como a bebida traz problemas sérios, o álcool também pode trazer problemas sérios se ingerido em excesso. O ambiente digital, a educação digital, por um lado, é maravilhosa, mas, por outro lado, todos nós, como sociedade, temos que verificar como garantir que a criança e o adolescente estejam se beneficiando disso, não é? Como devem se beneficiar, e não terem prejuízos porque há o acesso à internet, o perfil, bombardeados por assim, iniciativas que não fazem bem para a pessoa. Então, nesse sentido, esse controle tem que acontecer. Mas, senador, pelo que eu estou entendendo, então essa fiscalização ela vai depender ainda de uma regulamentação a ser feita por uma autoridade que ainda vai ser criada? Pode ser criada ou pode, eventualmente, já ser de uma entidade existente, como, por exemplo, a própria Anatel. Isso foi discutido e debatido no dia da votação do projeto, né? Então, poderia ser isso, mas já surgiram até outras iniciativas, porque o ambiente digital agora se expande bastante também. Então, se você incluir a própria educação digital, inteligência artificial, então você poderia ter um escopo mais amplo para abranger uma nova realidade da sociedade, onde estivesse bem clara a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, né, de uma maneira geral. Então, é um assunto que tem que ser debatido, discutido, e isso virá através de um projeto de lei, ficou muito claro no debate no Senado. A regulamentação. A regulamentação, né, a regulamentação da autoridade competente para estabelecer e acompanhar todo esse processo. Se a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto já existe há 35 anos e os resultados a gente pode ver positivos pelo Brasil todo. Conselhos municipais dos direitos, estaduais dos direitos da criança e do adolescente, Conselho Nacional, conselhos tutelares, fundos da criança e do adolescente. Então foi um processo você perguntou isso no início, foi um processo também de amadurecimento da sociedade. Eu acho que a sociedade, as plataformas também já se colocaram à disposição para fazer esse debate, né, essa discussão, mostrar os caminhos, as alternativas, mas a sociedade já ficou muito mais consciente de que esse trabalho é necessário. E as plataformas? Também, né? Tivemos já muito, e elas próprias já disseram que querem vir participar de audiências públicas para mostrar como que os pais podem ter ferramentas mais fáceis, como que as crianças podem ter contas assim só vinculadas, não terem contas independentes, e então, ou, por exemplo, né, como ver o conteúdo, né, como abordar o conteúdo, remover o conteúdo, denunciar o conteúdo para a autoridade competente. No fundo, né, o que é mais importante é que a sociedade diga, olha, nós queremos isso. E as plataformas têm todas as condições de se adequarem a isso. Por exemplo, loot boxes, né?
caixas de recompensa, né? A Câmara dos Deputados introduziu essa possibilidade e nós retiramos no Senado, aqui no Senado, essa possibilidade. Então, as loot boxes foram eliminadas, a possibilidade. Inclusive, conversamos com a Associação Brasileira de Games para ver que impacto que isso traria em termos de comercialização, de geração de empregos e dinamização da economia nesse setor, que é uma coisa muito ativa. Então, nesse sentido, a própria Associação Brasileira de Games diz que todas as loot boxes praticamente que existem são as que vêm do exterior. E já tem países como Bélgica e Japão que eliminaram completamente. Se você olhar uma loot box, né, nos jogos assim disponíveis, você vai ver que aquilo simula um ambiente de cassino, né? Você tem o dinheiro, você aplica o dinheiro para comprar uma espada e ganha um parafuso enferrujado. Aí você quer ganhar de novo, quer dizer, um prêmio aleatório, né? Vai jogar de novo até ganhar. E criança está fazendo isso, adolescente, ou seja, induzindo, como o Conselho Federal de Psicologia coloca, e também pesquisas internacionais, a ter um vício no jogo. Então, isso não é bom, né? Todos nós temos que pensar, olha, isso não é bom para a criança, não é bom para o adolescente, os pais têm que ter mecanismos rápidos, a criança não pode ficar assim, quer dizer, com problemas assim de exposição, essa adultização, não só para a plataforma. Há pais que, em função dos views e likes de uma fotografia, acaba monetizando isso, ganhando dinheiro em cima disso. Então, e isso o senhor também proibiu, né? Monetização está completamente proibida nesse sentido. O perfil está proibido. Você sabe que crianças que usam internet de 9, 10 anos, as que usam, praticamente 70% têm perfil já com 9, 10 anos. Tem crianças com menos de 6 anos quer dizer, as que usam a internet, muitas com menos de 6 anos de idade. Então, é um momento assim de reflexão da sociedade para dizer, nós temos um conjunto de medidas que a sociedade considerou importantes num debate com audiências públicas e aprovação, para termos uma nova realidade, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 35 anos, agora é Estatuto Digital. Estatuto digital, porque o digital é a nova realidade da criança e do adolescente. Até a gente prefere, sabe, Renata, sempre usar a expressão Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto Digital da criança, sempre lembrando que é criança e adolescente, seres em desenvolvimento. Todos que são pais e nos acompanham dizem, olha, a gente precisa ter controle nisso, né? Ferramentas para a gente, inclusive, acompanhar o que os filhos estão fazendo. Quando o senhor fala do amadurecimento do debate na sociedade, o seu relatório destaca o dever de cuidado ativo e contínuo dos pais na nova lei, né? A lei cria novos deveres e obrigações para as famílias? Não é que crie... Todas as famílias certamente pensam, ou a grande maioria delas, no bem-estar dos filhos e filhas. Só que nós temos uma nova realidade, um novo contexto digital com o qual as famílias não estão acostumadas, né? No fundo, né, o pai e a mãe sabem menos sobre o que está acontecendo do que os filhos e filhas e netos até que utilizam a internet. Então, os pais, como responsáveis por esse dever de cuidado contínuo, né, e permanente e atuante, né, em relação às crianças, eles têm que ser ajudados a dizer, olha, nós queremos mecanismos que nos ajudem a controlar coisas simples, adequadas, né, que possam ser pensadas no dia a dia. Então, isto é que é assim um dever da família que tem que ser ajudada, auxiliada com ferramentas tecnológicas para que esse controle aconteça. E a lei prevê que as plataformas vão ter que fornecer
ferramentas de supervisão parental mais eficientes, né? Isso é previsto na legislação aprovada. As plataformas vão ter que fazer isto. Nós vamos já começar a debater esse assunto a pedido, quero ressaltar, a pedido das próprias plataformas, o que é bom, salutar, né, para que esses mecanismos de auxílio para as famílias possam ser discutidos, que vão mudar também, né? Todo ano há uma novidade nessa área, todo dia há uma novidade, mas ao mesmo tempo também pensando nas outras coisas, né? Quer dizer, como você saber que não é uma criança e adolescente, isso é importante. A plataforma apresentar relatórios regulares sobre o que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, né, também a gente pensar que outros mecanismos devem ser assim previstos. As plataformas querem ajudar, mas eventualmente se alguém não quiser ajudar, nós temos também a penalidade, né, que é uma advertência, uma multa até 50 milhões de reais, corrigidos por fatores inflacionários, e ao mesmo tempo até a suspensão das atividades, mas isso em último caso, porque o que nós queremos é construir um ambiente saudável de diálogo, de entendimento, de crescimento, né? Tanta coisa boa que as crianças e adolescentes podem também aprender, mas com regras bem definidas, como acontece em outros países. Senador, o senhor também retirou do texto a parte que usava a classificação indicativa como critério para bloquear conteúdo. O senhor considerou isso incompatível com a lei. O senhor pode explicar? Não, a classificação continua acontecendo também, né, na legislação, na lei, e continua havendo. Há mecanismos, né, quando você fala de streaming, principalmente, né, em que você já tem cuidados que as plataformas em geral não têm. Você tem toda uma diretoria, tem conselhos que cuidam dessa parte, então a indicação e regras já estabelecidas pelo próprio Ministério da Justiça para que isso aconteça. Então, nesse sentido, né, isso vai continuar acontecendo normalmente. O texto também define conceitos como acesso provável e serviços direcionados à criança e adolescente. Você pode explicar? Porque quando é desenvolvido um produto, a gente tem que pensar se esse produto, e se existe a possibilidade das crianças e adolescentes terem acesso a esse produto. Se houver a possibilidade de terem acesso, então nós temos todos esses mecanismos de cuidados que devem nortear o acesso a esse produto que tem a probabilidade, né, de ser acessado por crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente tem que pensar, o produto pode ter alguma condição, ou direcionado para criança e adolescente. Se for direcionado para criança e adolescente, né, os jogos, por exemplo, jogos sem pagamento, né, sem itens aleatórios, isso faz parte, inclusive, mas não pode, tem que especificar a regra de que não pode haver o envolvimento de dinheiro, nem produtos aleatórios, não é uma caixa de recompensa que não se sabe exatamente o que é, uma caixa vazia, eventualmente, né? Então, isso está eliminado, mas você ter jogos, brincadeiras e tal, para estimular, inclusive, a participação das crianças e adolescentes, isso é importante, né? Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as famílias que estão ansiosas pela implementação dessa lei? Olha, é uma lei, eu diria, extremamente essencial e importante no atual contexto histórico. Mundo digital, que é maravilhoso, inteligência artificial, internet, os conteúdos que podem ser, assim, saboreados também. Então, é um mundo muito importante e, ao mesmo tempo, com as suas dificuldades. Então, esta lei tem por objetivo principal deixar muito claro como proteger crianças e adolescentes de coisas inadequadas. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Está proibido.
Não quero que faça um perfilamento do meu filho, da minha filha, porque daí ele é bombardeado também com filmes, com situações, de acordo com aquilo que foi estudado, né? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Então, tudo isso é importante. E conteúdos que, principalmente, façam desenvolvimento da criança, sem violência, né? Sem, agredir uma pessoa que está num período de desenvolvimento. Então, essa lei procura trazer todo esse conjunto de fatores para uma decisão que foi tomada pelo Congresso, que agora é regulamentada e, obviamente, tem que ir sendo aprimorada no decorrer do tempo, mas não por causa das novidades na tecnologia, porque os princípios estão muito claros na legislação. Qualquer nova tecnologia tem que obedecer aos princípios que estão inseridos na lei. Então, é um momento, eu diria, de felicidade para a sociedade brasileira. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato. Grande abraço.